Então, bom dia, pessoal. Hoje a gente tem mais uma reunião geral do Departamento de Tocoginecologia e hoje a gente tem dois convidados, o Ricardo, que está lá com o nome de Marcelo por problemas de coisas de internet, né? Mas é o Ricardo e a Íria, tá? Então, os dois são médicos. O Ricardo é presidente da Expedicionários da Saúde e a Íria, nossa colega ginecologista, que fez graduação, residência aqui conosco, hoje é aluna da pós-graduação, né, Íria? É muito bom ter você de volta aqui. E eles vão contar um pouco para a gente, né, dessa experiência deles, dos expedicionários da saúde, e a Íria vai abordar um pouco mais da parte da saúde da mulher. Então, eu acho que vai ser um tema diferente, interessante, que pode trazer várias ideias, né, de atuação da gente como médico, né, numa ONG como essa. Então, Ricardo e Íria, vou passar a palavra para vocês fiquem à vontade, qualquer problema de entrar, sair aula, vocês fiquem tranquilos, porque esse é o nosso dia a dia agora, né? Então, acho que a gente vai começar com uma apresentação do Ricardo, depois da Íria. Eu vou pedir para que vocês coloquem os comentários no chat e depois, no final, a gente lê todos eles. O Ricardo também falou que se quiserem colocando, ele vai respondendo no mesmo momento. Eu acabo não abrindo para fala para todo mundo, Ricardo, porque senão eu não consigo controlar o tempo da reunião. Mas se a gente tiver em poucas pessoas, a gente pode rever isso até lá no final da apresentação. Porque teve reunião que aí todo mundo quer falar e aí eu perco o timer da reunião. Mas o Ricardo já se colocou aqui para conversar com todo mundo e eu acho que a gente pode abrir isso sim numa conversa no final da apresentação, tá bom? Ricardo, a palavra é sua, Íria, a reunião é de vocês. Obrigado pelo convite, obrigado a todos, espero que a gente não aborreça vocês demais. Vocês estão conseguindo ver essa imagem que está aí? Sim, Ricardo, está perfeita. Está todo mundo vendo? Sim. Tá. Então, eu vou conversar um pouquinho, só dar a introdução, o que é o Expedicionários da Saúde, para depois a Íria realmente conversar com vocês sobre a área ginecológica dos Expedicionários da Saúde. Expedicionários da Saúde é uma organização que foi criada em 2004. Na verdade, começou tudo em 2002, tem quase 19 anos, que nossa missão é a realização de atendimentos e cirurgias para populações que vivem geograficamente isoladas. Essa foto que vocês estão vendo é de uma família indo para o atendimento no Rio Tiquié, que é mais ou menos uns 1.500 quilômetros de Manaus, a oeste de Manaus. Eu venho de uma família de médico. Aqui vocês estão vendo meu avô, que era médico, e são com os 15 filhos, dos quais 6 eram médicos. Meu pai é o quarto, da esquerda para a direita, e depois tem mais anestesista, oftalmo, otorrino e etc. Do lado da minha mãe também, meu pai era cardiologista. Meu avô era cardiologista, perdão. Então, vem de uma família de médico há muito tempo. E essa organização, então, foi criada com esse lema, cuidando da vida e preservando a floresta, porque a gente acha que se a gente cuidar dos indígenas, que são os verdadeiros guardiões da floresta, eles vão ficar onde estão, vão ter um pouquinho mais de cidadania e vão preservar a floresta que é tão querida para todos nós, né? E o princípio sempre foi o cuidado mesmo, é gente cuidando de gente, é médicos que se dispõem, que saem daqui, que vão cuidar das pessoas com carinho, com atenção e com eficiência. Uma das primeiras, nossos primeiros focos foi a oftalmologia através das cirurgias de catarata. Mas eu acho que esses são os povos que a gente cuida. Mas, com o tempo, foram vindo outras especialidades, inclusive a gineco, que no começo nós não sabíamos exatamente o que é, qual seria a função da gineco além do atendimento. E agora a Íria depois vai conversar com vocês sobre isso
e aos poucos a gente descobriu. Esse é o tipo de povo que a gente cuida. Esses são os Suruahá, no sudeste do Amazonas, os Camaiorá, no Xingu, os Campas, no Alto Envira, no Acre, já fronteira com Bolívia, os Munduruku, aqui no Rio Tapajós, os Yanomamis, na fronteira com a Venezuela. A gente trabalha sempre em áreas remotas, onde o acesso é muito pouco. A maioria dos pacientes que a Iria vê são pacientes que, na maioria, nunca viram um ginecologista. Esses são os Zoé, que é um povo, não é um grande número, mas que moram lá na fronteira com a Guiana e com o Suriname. E a nossa missão, como eu falei antes, são os cuidados principalmente cirúrgicos para populações que vivem geograficamente isoladas. E a nossa visão é que um dia o Estado, que a gente crie esse modelo referencial para que esse atendimento seja feito pelo Estado. Uma ONG, teoricamente, teria começo, meio e fim. Essa aldeia que vocês estão vendo aí é uma aldeia Yanomami, e eles entrando numa voadeira nesse riozinho, demora mais ou menos uns 20 dias para chegar em Manaus, entre cachoeiras e outras coisas. Então, logo no começo, a gente estabeleceu esse programa, operando na Amazônia. Essa é uma senhorinha Suruahá, que estava cega, já fazia muitos anos, e que após a cirurgia de catarata, realmente ficou muito feliz com o retorno à visão, né? Nós já fizemos 46 expedições, 60 e tantos mil atendimentos, 9 mil cirurgias, a gente dá óculos também, e já praticamente erradicamos catarata e hérnias numa área mais ou menos do tamanho da França, com 500 mil quilômetros quadrados. Isso aqui que vocês estão vendo é o nosso centro cirúrgico. Do lado esquerdo é o nosso centro cirúrgico, do lado direito é a oftalmologia, e a gente também tem as clínicas por especialidade. A gente tem pediatria, tem clínica médica, tem gineco, tem otorrino agora, tem oftalmo. Então, são 20 toneladas de equipamento e dividido em diferentes especialidades. Isso aqui é dentro do centro cirúrgico. Nós já fizemos alguns partos aí, né, Ira? Alguns partos já foram feitos desse centro cirúrgico. Partos não programados, mas que ocorreram. Isso aqui é fazendo cirurgia de catarata, é o mesmo tipo de equipamento que a gente usa aqui no centro médico. Atrás, ali, vocês estão vendo a CME. É tudo meio transparente para que um possa ajudar o outro. Estão vendo? Sempre dividindo. Isso aqui é o pré-operatório. Eles todos tomam banho de clorexidina, a gente lava tudo. Nosso índice de infecção é muito baixo. Eu acho que a gente não demora muito. Então, a hora que os bichos acordam, a gente já foi embora. Durante o Covid, nós, então, iniciamos a missão Covid. A primeira coisa, fizemos um hospital de campanha. Na verdade, fizemos um pronto atendimento aí na Unicamp, perto de vocês. E logo depois começamos, então, a construção desse hospital de campanha de 122 leitos, que foi feito ali no Patrulheiros. E, junto com isso, começamos essas enfermarias de campanha. Fizemos 262 enfermarias de campanha, baseado nos concentradores de oxigênio, devido ao colapso do fornecimento de oxigênio em todo o norte do país, onde só existia usinas de oxigênio em Manaus, Belém e Santarém, e estavam completamente colapsados. Então, nós enviamos essas enfermarias com medicamento, com suprimento, com gerador de energia, com os rádios. Espalhamos isso pela Amazônia toda. A gente fez, inclusive, um programa de WhatsApp para que os médicos e enfermeiros de lá pudessem conversar aqui e evitar o deslocamento dessas pessoas para as grandes cidades, onde as enfermarias, as UTIs, estava tudo esgotado, né? Esse aqui é para vocês terem uma ideia da quantidade de enfermarias que nós espalhamos, então, por toda a região norte, por toda a Amazônia, em todas essas terras indígenas que vocês estão vendo. O treinamento com o WhatsApp que era feito, e depois que nós começamos na cabeça do cachorro, e à medida que a gente foi
saindo, indo para outras áreas, os próprios médicos que tinham feito já na cabeça começaram também a nos ajudar a ajudar os outros. Então, criando um sistema de solidariedade muito forte e muito legal e interessante. Fizemos também essas adaptações dessas máscaras de mergulho, e que a Decathlon nos doou para fazer essa oxigenoterapia, e espalhamos por 64 hospitais do SUS. E, finalmente, então, agora nós criamos, isso aqui em Pari Cachoeira, nós criamos esse Centro Médico Indígena, que nós reformamos a Santa Casa, um hospitalzinho que estava fechado já há quase 20 anos. Vocês terem uma ideia, é um mapa para vocês terem uma ideia do local onde a gente vai. É na fronteira com a Colômbia. É bem longe. É bem longe, nós já fizemos 2 expedições lá esse ano, voltei agora no domingo, teve uma expedição só oftálmica, só oftalmológica, onde a gente fez mais de 60 cataratas. E em setembro fomos com a Íria e com a Nicole, uma menina de uma gineco do Sul, e realmente bombou, a gineco bombou, era fila na porta o dia inteiro, elas trabalharam que nem umas malucas, mas a Íria vai explicar isso melhor para vocês. Essa aqui é a região que a gente abraça aqui a cabeça do cachorro, que vocês estão vendo aqui, entre Pari, Uaretê e Assunção do Içara. Esse é o hospitalzinho, a gente colocou um centro cirúrgico, a gente está começando a fazer teleatendimento, então tem uma internet, que vocês estão vendo ali, uma placa solar ali atrás, depois água, esse aqui é o centro cirúrgico, aqui é a gineco, a gente faz esse teleatendimento, e é tudo solar, né, para que não tenha problema de energia. E temos também esse programa nosso, que é o Floresta em Movimento. Uma coisa muito comum, que vocês não devem estar muito acostumados, é que existe muita picada de cobra na floresta, e como nós não temos o soro liofilizado, só temos o soro que tem que ir para a geladeira, essas crianças, principalmente, demoram muito para chegar nos grandes centros para tomar o soro, e são submetidas, então, à amputação, e o Estado, com a dificuldade que tem, não consegue dar prótese. Então, nós estabelecemos esse programa Floresta em Movimento, que a gente já faz há muitos anos. Esse é o Silas, isso aqui é 2008, e hoje já um homem 13 anos depois. E o nosso lema é esse sempre, que solidariedade não é uma questão de altruísmo, e sim de sobrevivência. Eu gostaria agora de passar a palavra para a Íria, e se quiserem fazer pergunta, eu estou à disposição. Obrigada, Ricardo. Bom dia a todos. Então, agora eu vou falar um pouquinho mais da experiência na saúde da mulher, né, que a Expedicionários faz já desde 2004. Eu vou começar a minha apresentação e vou primeiro apresentar um vídeo para vocês. Esse vídeo é da última expedição que nós fizemos.
Bom, então, esse vídeo foi sobre a última expedição. Vocês estão vendo a minha apresentação? Gente, bom, então vou falar um pouquinho sobre a experiência na saúde da mulher, no atendimento aí da Expedicionários da Saúde. A gente não pode falar de povos indígenas sem deixar de falar um pouquinho sobre o contexto da história dos povos indígenas, né? Eles são os povos originários dessas terras que a gente habita, né? Então, é uma história de luta pela vida, pela sobrevivência, pela preservação da cultura, pela preservação da floresta, né? E essa luta se perpetua até os dias atuais, como a gente pode ver nos nossos noticiários. E não podemos deixar de falar também da questão central hoje que se discute no mundo, que está relacionada ao aquecimento global, né? E a nossa floresta aparece como uma parte importante desse debate, né? A gente tem hoje cerca de 17% já do nosso bioma da floresta amazônica desmatado, né? Esse desmatamento, como a gente vê aqui, ele já foi maior, caiu e nos últimos anos começou a subir novamente. E a população indígena, os povos indígenas estão totalmente relacionados a esse debate, porque, como o Ricardo falou, eles são os guardiões da floresta. Onde tem a floresta, onde tem os povos indígenas e a cultura indígena preservada, a floresta está preservada, né? Então, a gente hoje tem o mundo inteiro olhando para como é que estão os nossos indígenas, né? E a gente tem, então, esses dados são do último censo. Em 2010, a gente tinha 896.900 indígenas, hoje deve ser cerca de 1 milhão, né? Eles ocupam 505 terras já reconhecidas, isso dá cerca de 12,5% do nosso território, falam 274 línguas e são 305 etnias. 55 delas são isoladas, não se tem contato com essas etnias, e é bom que se mantenham e se preservem assim. Aqui eu trouxe para a gente ver onde tem as terras indígenas já reconhecidas, homologadas, tá? Então, temos aqui a Yanomami, aqui a cabeça do cachorro, lá onde o Ricardo mostrou para a gente, e a gente viu o vídeo. Aqui é o Xingu, tem aqui no Pará os Caiapós, Mundurupus, tem os Oés, que são uma etnia de recente contato, que estão aqui, aqui bem no norte, aqui entre Roraima e Amazonas. Então, essas são as terras já homologadas, tá? Tem outras que estão em andamento de demarcação, que é um processo bastante complexo, né? Bom, e a saúde indígena na Amazônia? Então, ela é de responsabilidade, basicamente, de duas entidades. A FUNAI sempre cuidou da questão indígena, da saúde indígena, inclusive. Depois foi cuidado pela FUNASA e, atualmente, existe a CESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, que é ligada ao Ministério da Saúde, e foi criada em 2010, depois de uma reivindicação importante dos indígenas. E a gente tem, desde 88, pela Constituição Federal, o reconhecimento de que os indígenas têm capacidade plena e eles não precisam mais de tutela. Então, a cidadania estabelecida para a população indígena, que até então isso não estava bem estabelecido. E que o atendimento da saúde indígena, então, será atribuição do SUS. Isso foi finalizado em 1999. Então, a saúde indígena hoje, esse atendimento, ele se faz em 34 distritos sanitários especiais indígenas. Eles atendem através de polos básicos, que são como as nossas UBSs, né? Lá na área indígena. Fazem todo o atendimento com referenciamento do SUS e hierarquização, e é um atendimento que é regionalizado de acordo com a distribuição geográfica. E na saúde da mulher da Expedicionários, então, a gente tem, desde 2004, a participação, né? A Magda, que boa parte aí, a velha guarda do CAISM conhece bem a Magda, que também se formou aí no CAISM, foi quem iniciou esse trabalho, o marido dela, o Teixeira, pediatra, também participou, Paulo Madureira, que também muita gente conhece, participou bastante, e atualmente a gente tem uma equipe na saúde da mulher de mais ou menos 10, a Magda ainda participa também, 10 médicas voluntárias, né,
O Ricardo falou da Nicole, ela é do Sul, a Priscila Uguê, que fez residência aqui também com a gente, a Sandra, a Carla faz doutorado na Unicamp hoje, e a gente tem uma primorosa equipe de enfermagem maravilhosa, que também participa bastante desse trabalho, e é muito importante, com destaque para a Cecília, que faz o atendimento bem dentro da saúde da mulher. E o que a gente pretende na saúde da mulher, então, através dessa parceria de Expedicionário, CESAR e os DICEIs, oferecer o que o atendimento do SUS tem de dificuldade, né? Então, a gente oferece atendimento de baixa e média complexidade, consulta, ultrassom, colposcopia, biópsia e iconizações, entre outras coisas, e a gente atua, então, exatamente nas 3 áreas, mas com diferenças de atuação, né? E essas 3 áreas têm dificuldades. Como é que é a questão do pré-natal? O pré-natal a gente não consegue atuar bastante, porque a gente faz as expedições que são pontuais, e a gente sabe que o pré-natal precisa de um atendimento horizontal, né? Mas nas expedições a gente oferece os testes rápidos, a gente oferece ultrassom, e a gente faz sempre consulta com as gestantes que chegam nas expedições. Mas a gente sabe que o pré-natal, a gente tem essa publicação da revista Nexo com os dados do DataSUS agora de outubro de 2021, é uma situação de dificuldade, porque apareceu nessa pesquisa a população indígena, então ela tem maior frequência de gravidez na adolescência, 29%, é maior do que na população geral. Ela tem uma pior qualidade desse pré-natal comparada à população geral também, porque 25% das gestantes, mais ou menos, têm apenas 3 ou menos consultas, e essas consultas a gente vê nas expedições que muitas vezes são consultas que têm apenas os testes rápidos, medida de peso e pressão e altura uterina, de vez em quando ultrassom, então os exames também elas não têm tanto acesso a exames mais sofisticados no pré-natal. E o tipo de parto entre as indígenas é a etnia, então a etnia indígena é a etnia que tem maior porcentagem de partos normais, né? Isso continua, felizmente, mas os partos atualmente são 72% hospitalares, né? Aqui eu trouxe para ilustrar as distâncias, né? O Ricardo falou um pouquinho das distâncias, então a gente tem, olha, Paricachoeira, que é aqui onde a gente tem esse mini hospital que foi montado recentemente, e aqui Manaus. A distância de Paricachoeira para Manaus, 1.132 quilômetros, e de São Gabriel da Cachoeira, que fica aqui, para Manaus, são 852 quilômetros. Então, imaginem vocês uma gestante que tem uma urgência, né, que entrou em trabalho de parto. Então, esse transporte, ela vai para Manaus, porque aqui, nessa região, não tem UTI neonatal, não tem nem atendimento de ginecologia. Elas são operadas no hospital aqui do Exército, que tem aqui em São Gabriel da Cachoeira, mas geralmente não tem ginecologista, são os cirurgiões que fazem os atendimentos, e atendimento especializado mesmo elas vão ter em Manaus, com UTI neonatal, inclusive, em Manaus. E aqui, se esse transporte fosse feito via fluvial, então, daí são 4, 5 dias até chegar em Manaus, né? Aqui o Rio Negro, aqui o Rio Amazonas, os dois se encontram aqui em Manaus, e aí o transporte é mais complexo ainda. Bom, na contracepção é uma área que a gente atua bastante nas expedições, né, na saúde da mulher, a gente faz contracepção, fazemos tratamento de infecções sexualmente transmissíveis, oferecendo teste rápido em todas as expedições, a gente oferece todos os testes rápidos, isso é uma parceria com o Ministério da Saúde, que geralmente fornece os testes rápidos, a gente faz atendimento dos nódulos de mama, muitas vezes a gente acaba tendo que operar, porque a indígena não vai ter oportunidade de acompanhar o nódulo, um BIRADS 3 mesmo, às vezes a gente opta por operar, porque não vai ter acesso ao ultrassom depois. Incontinência urinária é pouco frequente, elas têm pouca distopia, elas são saudáveis, o períneo da indígena realmente é saudável. A gente faz curetagens, muitas vezes quando tem sangramentos uterinos anormais, pólipos que tenham indicação, e uma patologia ginecológica que chama bastante atenção é o mioma parito, que ele é relativamente frequente nessa região, eles acabam levando a um sangramento prolongado, tem um impacto importante na vida dessa mulher, levando muitas vezes a anemia importante, e elas têm esse sangramento por anos,
né? Porque como não tem um atendimento especializado de ginecologia em toda aquela região, então elas rodam muitas vezes de um município para outro, não conseguem um atendimento especializado do ginecologista e acabam chegando a uma anemia importante sem ter o problema resolvido. A gente vivenciou exatamente um caso desse na última expedição, que tinha uma indígena que já estava com sangramento há 3 anos, sangramento leve a moderado, mais contínuo, e a gente examinou, era um mioma párido volumoso, ela já tinha sido avaliada, não por profissional ginecologista, não conseguiram resolver, encaminharam para a nossa expedição lá, porque sabiam que tinha ginecologista. Só que ela estava anemiada, a gente ia colocá-la na mesa cirúrgica para operar, e ela estava com uma anemia de uma hemoglobina de 4, e andando, circulando normalmente. Então, a gente tivemos que encaminhá-la para a hemotransfusão e acabamos não conseguindo operar essa paciente. Ela acabou indo para Manaus, eu tive notícia essa semana que ela ainda estava em Manaus, então isso depois de 2 meses, né? Então, para a gente imaginar quão complexo é o atendimento especializado em ginecologia lá, né? E a oncologia, então, é uma área que a gente tem visto que é uma área que a gente pode atuar de forma importante. Por quê? Porque na questão principalmente do câncer de colo de útero, né? Porque ele é o primeiro que tem prevalência naquela população lá do norte do Brasil. O rastreamento é heterogêneo naquela região, o tratamento, então, ele é difícil, como a gente viu, então a gente vai ter atendimento especializado só em Manaus, então tem uma carência importante de profissionais para o tratamento das lesões precursoras de câncer de colo, e o deslocamento das pacientes tem toda essa complexidade que eu já expliquei para vocês, e com adendos de que o deslocamento, geralmente, eles fazem com a família toda, o indígena não vai sozinho, né? Então, com esse deslocamento todos, às vezes eles ficam meses para, às vezes, resolver uma lesão precursora, uma lesão de alto grau, que é um procedimento relativamente não complexo, né? E, no entanto, ela fica meses, e então tem perda da cultura, eles têm uma dificuldade de adaptação lá, o tempo geralmente é prolongado, e elas acabam se hospedando nessa casa de saúde indígena, que tem uma estrutura para isso, mas é um atendimento prolongado, demorado, difícil, né? E a gente teve, no ano de 2018, uma chamada da Organização Mundial da Saúde para eliminação do câncer de colo do útero no mundo, né? E a Organização Mundial da Saúde, ela traça alguns objetivos para que se chegue nessa eliminação. Então, que a taxa de câncer de colo de útero chegue a menos de 4 por 100 mil mulheres, a vacinação alcance índices de 90% entre as garotas até 15 anos, o rastreamento chegue a 70% das mulheres, pelo menos com 30 e 45 anos, e esse rastreamento agora na atualização de 2021, a Organização Mundial da Saúde sugere que seja feito por HPV, por testagem de HPV, de alto risco, e que se faça tratamento em 90% das mulheres com lesões pré-cancerígenas. E a gente tem lá na região norte do Brasil, então, o câncer de colo de útero, como eu já falei, ele é o mais incidente, ele é o que ocupa a primeira posição, atualmente está em 26,4 por 100 mil. Na região sudeste existe uma queda cada vez mais, está em 8,1 para cada 100 mil, e no Brasil, então, ele é o terceiro, excluindo os tumores de pele não melanoma, e estamos no Brasil com 15,38 para 100 mil mulheres, né? A mortalidade por câncer de colo de útero na região norte, ela está em 12,58, ela é a maior taxa no Brasil, e ela apresenta índices nítidos de crescimento, né? O câncer de mama, felizmente, é menos frequente na população indígena. Então, aqui a gente tem um gráfico, né? O verdinho aqui é o Brasil, aqui o amarelinho é São Paulo, que está caindo, o Brasil está relativamente estável, né, com um pouquinho de subida aqui nos últimos anos, e aqui a região norte, mostrando a taxa de natalidade com uma tendência nítida de ascensão, né, de crescimento da mortalidade. A gente tem alguns estudos que mostram que a população indígena, temos esse estudo aqui no Acre, que, com esse autor Borges, ele mostra que na população indígena, entre as mulheres, então, o câncer de colo de útero, ele é o mais frequente na população indígena, né?
A gente tem esse autor Fonseca, que ele estudou, ele pegou 2 etnias, Yanomami e Makushi-Wapixana, que são etnias que têm diferença tanto no diagnóstico quanto no acesso a tratamento e no relacionamento com a população ao redor. Yanomami tem menos acesso a diagnóstico e tratamento, talvez tenha também uma vulnerabilidade imunológica, e essas outras etnias têm mais acesso a diagnóstico e tratamento. Então, ele mostrou que os Yanomamis têm a prevalência de HPV de alto risco é bem maior do que nas outras populações, na outra população que ele comparou. E a gente tem também esse estudo no Xingu, de 2015, que eles mostraram que as mulheres de até 24 anos também têm um aumento de incidência de lesões de alto grau, comparado à população geral. Então, esse atendimento na saúde da mulher pela expedicionários, a gente faz através de expedições, né, que são 45, quando eu preparei a aula, agora já tem uma que finalizou nesse fim de semana, já são 46, são 2 a 3 por ano. A gente consegue montar algumas, a gente chama de expedições rosa. Fizemos 3 até agora, com o objetivo principal de tratar as lesões precursoras de câncer de colo de útero e fazer a conização através da cirurgia de alta frequência. E a gente tem, desde 2004, mais ou menos esses dados, são dados estimados, eu não consegui os dados exatos, então a gente tem isso só na saúde da mulher, cerca de 5.000 consultas, a gente faz ultrassonografia cerca de 1.200, 4.000 citologias oncóticas que estão armazenadas no banco de dados do CAISM, e atualmente eu faço estudo dessas citologias através de um mestrado orientado pela professora Diama Vale, e então a gente está estudando essas citologias. A gente faz cerca de 4.000 colposcopias, porque a gente faz colposcopias em todas as pacientes que a gente examina, biópsia quando necessário, e a gente fez, então, até agora, cerca de 50 a 70 conizações, através de cirurgia de alta frequência, fazemos o ver e tratar quando indicado, e a gente tenta ter o máximo de resolutividade, lógico que sempre preservando a qualidade e a saúde dessa mulher, né? O atendimento de enfermagem é importantíssimo, a gente tem enfermeiras maravilhosas, tanto na Expedicionários quanto na CESAI, né? Então, tem uma parceria entre a CESAI, os de CES e a Expedicionários. São feitas, então, triagens dos casos de cirurgia geral, oftalmo e citologia oncótica para as expedições gerais. Elas cuidam do pré- e pós-operatório, a enfermagem praticamente cuida de tudo, né? A gente sabe que eles são maravilhosos. Cuidam de intercorrências e acompanham casos atendidos. A enfermagem do DC, inclusive, acompanha depois os casos, porque tem muitos locais que não têm médicos para atender a população indígena. Então, quem vai atender a população indígena, quem atende já a população indígena, é a enfermagem. Aqui eu trouxe uma expedição rosa que a gente fez, a última que a gente fez foi em agosto de 2019, né? Aqui está a nossa equipe. A gente fez lá no Hospital de Guarnição do Exército, em São Gabriel da Cachoeira. Aqui é uma CASAI, que é aquela Casa de Saúde Indígena. As indígenas, então, são referenciadas para cá, elas ficam aguardando e vão sendo avaliadas. É feita uma triagem, né, das pacientes que têm as citologias de alto grau, que têm indicação para uma possível conização, e elas são, então, encaminhadas. A gente monta um ambulatório lá no hospital e vamos avaliando e fazendo, então, os CAFs, e fazemos também consultas, ultrassom. Aqui a gente fez, essa foi uma expedição que a gente fez também alguns procedimentos diagnósticos de mama, porque coincidiu de ter casos graves, inclusive de mama. E a gente teve esses números nessa expedição, né? Geralmente a gente tenta fazer cerca de 20 CAFs, né? A gente conseguiu fazer 11 nessa expedição e fizemos também consultas, exames de CO, colposcopias, mas é uma expedição montada para ter a resolutividade aqui das patologias de colo, de alto grau. Aqui eu trouxe algumas expedições gerais para mostrar como é o nosso atendimento. A gente monta as barracas, né? Aqui a equipe toda, a nossa equipe e a equipe dos de CES, da CESAI. Só luzinha. Oi? Geralmente o atendimento das indígenas é feito por mulheres, porque
elas têm muita vergonha em passarem com homens, é uma dificuldade grande. Então, a gente acaba montando a nossa equipe com mulheres mesmo. Então, aqui a nossa barraca, então a gente faz a colposcopia, tem aqui uma salinha também para ultrassom, essas aqui são as nossas barracas, aqui foi uma expedição que a gente fez num barco hospital, né, que a gente usou um barco hospital, esse é o nosso alojamento, então aqui é uma das expedições, essa expedição então aqui foi, a gente atendeu, foi em Arapiuns, em 2019 a gente atendeu nesse barco hospital, que o Saúde e Alegria cedeu para a gente, e a gente faz também, quando possível, a gente faz discussão com o pessoal da enfermagem à noite, fazemos discussão de condutas, de dúvidas, porque elas têm bastante carência nesse aprendizado aí, e são elas que muitas vezes têm que tomar as condutas onde não tem médico nas regiões indígenas. Aqui foi um atendimento que a gente fez numa expedição e que as pacientes Yanomami foram para esse atendimento, não era na área Yanomami, mas elas foram deslocadas para lá, e essas gracinhas aqui nunca tinham passado com médico, então eu fiquei muito emocionada de atender essas pacientes. E aqui, então, o último projeto da Expedicionários da Saúde, que o Ricardo já falou bastante, né? Um mini hospital lá na Cabeça do Cachorro, tem uma sala cirúrgica, mais ou menos 5 salas de atendimento, farmácia, esterilização de material, né? Está sendo feito aqui nesse prédio aqui que foi cedido para expedicionários. E é um projeto que está sendo muito bacana. E aqui os projetos futuros, então, para a saúde da mulher, né? Que a gente consiga implementar o suporte técnico online cada vez mais, né? Fazer, inclusive, treinamento online, se possível, com os profissionais da região, né? A gente vê isso muito nítido nessa questão do caso do mioma parido que a gente atendeu. A telemedicina oferecer, cada vez também, implementar cada vez mais, porque isso propicia que elas tenham atendimento especializado, de qualidade também, lá com acesso mais difícil. Um projeto que a gente está tentando implementar, que seria muito bom na saúde da mulher, mas até então a gente não conseguiu, seria conseguir ter os resultados tanto de histologia quanto de anátomo online nas expedições, para que a gente trate as mulheres que a gente atendeu, já faz o diagnóstico de histologia e anátomo, e já trata essa mulher na própria expedição, para que ela não precise depois se deslocar, porque tem toda aquela complexidade. E sensibilizar profissionais cada vez mais para que a gente consiga esse atendimento cada vez mais em loco para elas, que a gente sabe que é melhor, e aprofundar e ampliar a nossa parceria com a universidade, né, trazendo um atendimento aí especializado e cada vez mais acessível para essa população que precisa dele. E eu termino aqui a minha apresentação, então, com a mesma foto que o Ricardo mostrou, que não, foi coincidência, mas essa foto é muito emblemática, né? E essa frase que eu escuto desde que eu estou na Expedicionários em 2010, que a solidariedade não é uma questão de altruísmo, mas sim de sobrevivência, né? E entender que a sobrevivência dos povos indígenas significa a sobrevivência de todos nós, né? Essa foto foi muito feliz, porque ela reuniu aqui os povos indígenas e a Expedicionários da Saúde, foi após uma apresentação do Quarup, que é um ritual que eles fazem já há muitos anos, e a gente conseguiu reunir todo mundo. Ela ilustra bem que nós somos todos um povo só, né? Obrigada. Muito bem, Iria, parabéns. Vou parar o meu compartilhamento, minha apresentação aqui. Gente, parabéns pela apresentação, fico muito, muito feliz de ver isso, sabe? E sabe, Ricardo, a gente está agora dentro da Unicamp, já existe, né, o vestibular indígena, já existe mais de 250 alunos indígenas, mas a Faculdade de Medicina, por conta do Covid, teve um atraso nessa entrada dos alunos indígenas no curso de medicina, e isso está para acontecer agora, tá? Então, a gente está trabalhando com vários GTs para trazer
trazer toda essa conversa, essa necessidade dessa integração, né? Então, assim, eu acho que cai muito bem, eu acho que a gente precisa muito trazer essa conversa para muito perto da gente. E essa apresentação de vocês, assim, eu acho que é mais uma motivação do trabalho. A gente ainda não tem perguntas aqui, eu queria perguntar para vocês, assim, eu fico pensando, né, na inserção de vocês lá com a medicina tradicional. Como que é essa troca de saberes com a medicina tradicional? Eu sei que vocês levam muitas medicina especializada, mas como vocês são vistos lá com relação às pessoas que trabalham com medicina tradicional? E já vou falar uma coisa para a Íria, mais específica. Eu fiquei espantada com o número de partos hospitalares, eu achei que era menor. E o quanto a gente precisa conhecer isso? Eu oriento um aluno, trabalho com população indígena da Guatemala, com pré-natal de adolescentes lá, parto de adolescentes, e assim, aí eu fico pensando como que eu estou trabalhando com isso na Guatemala e não estou trabalhando com isso no Brasil, e a importância da gente realmente fazer esse link com a universidade, ter toda essa troca de saberes, né, que eu acho que é muito importante, principalmente porque a gente vai estar recebendo esses alunos aqui, e eu acho que é uma oportunidade imperdível da gente ampliar todo esse movimento. Muito obrigada pelas apresentações, por passar a palavra para vocês. Ricardo, você quer falar sobre a Não, questão? fala aí, Iria, por favor. Olha, então, assim, se perguntou sobre a medicina tradicional lá dos indígenas, é uma coisa que a gente tenta respeitar bastante, Fernanda, porque realmente eles têm as formas deles de tratarem, né? Eles têm tratamento para a maioria dos problemas que eles enfrentam, mas eles se submetem à nossa proposta de tratamento, né? Eles reconhecem que eles têm limitações para a resolução de muitas patologias, e assim, esse trabalho da Expedicionários, como a gente mostrou, está sendo feito há quase 20 anos, né? Então, foi uma conquista gradativa que foi se estabelecendo, uma confiança, né? Uma conquista de confiança que foi se estabelecendo gradativamente, e hoje, então, eles realmente têm essa confiança. Lógico que como a gente sempre discute, sempre que a gente vai para a área indígena, então, assim, nós vamos... eles são os donos do lugar, nós vamos aceitando, né, entendendo respeitando a situação de que eles são os donos, e então, assim, sempre com muito cuidado, né, sem imposição nenhuma, sempre tentando explicar o que a gente vai fazer, muitas vezes tem dúvidas, a gente explica, então, assim, sempre respeitando muito e respeitando a vontade como em tudo que a gente faz em medicina, né? Mas essa questão da confiança acho que é a questão importante aí. Não sei se eu respondi tudo. O que mais que você perguntou, Fernando? Acho que é só isso. Dos partos, então, os partos, eu também me surpreendi, porque a gente vê, quando a gente vai nas áreas indígenas, a gente vê eles relatarem que os partos acontecem lá e tal, então tem uma porcentagem. Mas a gente sabe, considerando toda essa questão do deslocamento, da dificuldade da urgência, então, se uma paciente tiver uma complicação lá em São Gabriel ainda tudo bem, mas lá em Paricachoeira, ela vai ter que ser transportada de avião, e muitas vezes não tem um avião disponível, embora essa ponte com o avião já seja estabelecida, né? Mas muitas vezes não tem. Então, eles selecionam os pacientes que têm algum risco, essas pacientes já são selecionadas e elas vão antes para a cidade para terem os partos no hospital. E eu acho que cada vez mais, assim, talvez eles entendam que correr o risco, né, de um parto não hospitalar, né? Isso eu digo à equipe de saúde local, que nem sempre tem um médico, né? Essa é uma questão importante. Poucas vezes tem um médico, e ginecologista nunca tem, só quando a gente está lá. Eles não têm ginecologista, não tem obstetra. Então, a enfermagem muitas vezes vai ter que se virar.
com esse parto. Então, antecipadamente, às vezes, eles já fazem a transferência, porque sabem que vai ser uma situação difícil. Eu imagino que seja essa a questão dos partos serem hospitalares atualmente, com essa incidência tão alta. Quanto mais, Fernanda, quanto mais o tempo passa, maior está sendo o índice de partos hospitalares. Porque, ainda mais com os mais médicos e tudo, as transferências são a qualquer coisa, resgate é feito, leva para a cidade. Inclusive no Xingu, que é muito tradicional, que toda essa cultura preservada e tudo, 90% dos partos são feitos em Canarana. Então, está tendo está se tornando realmente um problema, porque as parteiras não estão sendo mais usadas, então não estão aprendendo, as mais jovens não estão tendo como aprender a fazer isso. É um caminho que a gente vai ter que tentar modificar esse caminho, mas ele está indo nessa direção rapidamente. A gente viu a diferença nos últimos 20 anos, bem nítida a diferença das incidências de partos na aldeia e parto na hospitalar. Tá certo, legal. Assim, depois, se vocês souberem me dizer se tem queda nas taxas de mortalidade materna e perinatal com essa mudança, que pode ter tido queda, mas pode ter tido aumento. Eu fico pensando, Mas assim, gente, eu tenho várias perguntas aqui, o doutor Belmiro levantou a mão, mas aqui tem algumas perguntas, Ira, não sei se você quer ler, tem da Adriana, da Gil, quer que eu leia? Deixa eu ver. E depois já passo a palavra para o Miro. Então, peraí, deixa eu ver. Adriana... Como os indígenas recebem nosso atendimento pré-natal, como ficam as diferenças culturais? Então, como eu expliquei, Adriana, a gente não faz um atendimento pré-natal horizontal. Então, nas expedições, a gente atende todas as grávidas que estão lá, que querem passar com a gente. Geralmente, elas querem passar, principalmente até porque a gente oferece ultrassom, né? E oferecemos os testes rápidos. Então, elas querem passar, aceitam bem o atendimento pré-natal. E agora, o pré-natal, lá, como é que ele é feito? Então, assim, na região que é bastante remota, que é de acesso mais remoto, então tem uma organização, tem o barco que vai até essa comunidade indígena, faz a medida de peso, de pressão, geralmente são os testes rápidos, é o que a gente vê de pré-natal lá, de exames, né? Algumas, se tiverem localizadas próximo a uma cidade, então, às vezes, elas conseguem fazer ultrassom. Não tem ultrassom que vá nas comunidades indígenas, isso ainda não existe na Amazônia. A gente leva nas nossas expedições, mas não é uma coisa que eles tenham acesso sempre. Então, agora, eles aceitam o pré-natal, elas fazem o pré-natal, que é proposto pelo SUS, pela CESAI, pelos DICEIs. A enfermagem tem uma inserção muito boa dentro, a enfermagem do DICEI, ela tem uma inserção muito grande dentro dessas populações, porque elas estão lá, vivendo junto. Elas passam praticamente 15 dias em área e 15 dias na cidade. Então, elas ficam 15 dias lá, elas são muito acessíveis e a população indígena procura, né, esse atendimento. E, bom, você perguntou da questão das diferenças culturais, então, assim, elas aceitam, elas entendem que o pré-natal é importante e elas aceitam, sim, o atendimento pré-natal, tá? A Juliane... Gente, se eu não responder alguma coisa, por favor, vocês perguntem de novo, tá? A Juliane pergunta saber como funciona a atualização vacinal das mulheres indígenas. Então, Juliane, as mulheres indígenas, elas estão no calendário vacinal como qualquer cidadã brasileira, tá? Crianças, mulheres e tudo mais. O que acontece é que o atendimento em populações mais remotas, ele é heterogêneo, porque ele vai depender de toda a logística para levar a equipe de enfermagem lá para fazer essa vacinação. Então, tem época que a gente atende, os pediatras até que também conseguem fazer essa avaliação, né? Tem época que a gente vai em determinada
comunidade indígena, as crianças estão todas vacinadas, está todo mundo vacinado. E em outras áreas, não, porque é uma coisa heterogênea, já que essa logística é difícil, né? Precisa do barco, precisa do dinheiro para a gasolina, para o combustível do barco, o barco quebra, não consegue ser consertado. Então, é um atendimento que necessita um investimento, né? Mas ele precisa ser priorizado, né? Para que esse atendimento da população tenha equidade com relação ao restante, né? Mas então, assim, a vacina, ela é heterogênea aí, digamos assim, tá? Quem faz o atendimento pré-natal dessas indígenas, acho que eu já expliquei, né? Tem agentes de saúde da comunidade, sim, eles têm agentes de saúde, mas quem faz o atendimento pré-natal geralmente as enfermeiras do DICEI, a equipe de enfermagem do DICEI, que tem técnicas, tem enfermeiras também, e nos locais que tem médico, quem faz o atendimento pré-natal é o médico. Por exemplo, lá em Paricachoeira tem médicos que eles se revezam, eles ficam 15 dias, daí troca a equipe, entra outro médico. Então, sempre tem um médico com formação de saúde geral, eu acho que é saúde da família, que é a formação deles. A Patrícia fala que o aumento dos partos hospitalares está aumentando devido a patologias maternas, acredito, porque a população indígena tem tido contato cada vez mais com mudanças de hábitos, né? Então, de uso de sal, uso de açúcar, enfim, hábitos não indígenas que vão trazer patologias que antes elas não tinham. A gente vê isso muito bem, por exemplo, na doença hipertensiva da gravidez, elas têm muito pouco, né? Porque tradicionalmente é uma população que come menos sal, tem os hábitos de vida mais saudáveis, menos sedentários e tudo mais, mas com a mudança dos hábitos de vida, as patologias aumentam, sim, né? Mas lembrar que com o evento do Bolsa Família houve uma modificação nos hábitos alimentares da população indígena, um aumento expressivo de hipertensão, diabetes, etc. Foi um aumento significante que a gente viu isso acontecer, viu acontecer ano a ano. Verdade que a gente sempre tem que pensar que em alguns dos locais onde a gente ia tinha fome. Então, o Bolsa Família tem os seus aspectos hiper mega positivos, das pessoas não terem mais fome, que é um direito fundamental nosso. Mas a maneira como o Bolsa Família foi instituído constituiu numa alteração enorme dos hábitos alimentares desses povos. O Rodolfo comenta aqui do ponto de vista de redução da mortalidade materna, o ideal é que os partos aconteçam mesmo em ambiente hospitalar, que respeite a cultura e estimule a interculturalidade. Entendo que os problemas sejam acesso à qualidade dos serviços hospitalares. É verdade, Rodolfo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O professor Belmiro tinha pedido para falar. Vamos abrir para ele. Miro, por favor. Miro, a hora que você quiser, a palavra é sua. Acho que não sei se ele está aí. Será que ele está aí? Eu estou vendo ele aqui. Não sei se eu também estou vendo. Ele está abrindo. Oi, Miro. Bom. Não sei. Bom, tudo bem. Eu coloquei aqui, até vou falar da questão da importância da enfermagem. Eu acho que, assim, as partes de saúde mais ligada à oncologia, tudo são muito mais específicas, né? Às vezes tem um tratamento mais diferenciado. Mas na parte de obstetrícia, assim, acho que a importância, né? Você falou a importância das enfermeiras parceiras, mas, assim, a importância da enfermagem aí nesse cuidado obstétrico, né? E eu fico pensando quanto que podia ser, né, intercultural, transcultural, esse cuidado durante o pré-natal, porque eu acho que eles devem ter tudo isso, né? Antes da gente querer fazer nossa caderneta de pré-natal, eles faziam o pré-natal, eles tinham as parteiras deles, e assim, e isso tudo acontecia, sempre aconteceu, né? E aí, o quanto seria bom essa integração, e eu acho que as enfermeiras são, às vezes, mais tranquilas do que os médicos para fazer esse papel.
Miro, se você Pois é. estiver aí, fica tranquilo para abrir e falar, tá? Uma coisa muito legal que essas meninas fazem é que elas também pegam os agentes indígenas de saúde, que são os que falam a língua local, para que essas pessoas traduzam as consultas, conversem e deixem elas mais próximas dos pacientes. E ensinam também essas agentes indígenas de saúde coisas fundamentais, que são essas aulas que a Íria e as meninas dão de noite pós-expedição, para ajudar em pequenas coisas que às vezes a gente acha que é tão simples, mas que mudam muita coisa na maneira como essas pessoas são cuidadas. Tem uma pergunta aqui do Belmiro, eu queria saber sobre câncer de colo. Belmiro, qual que é o que você quer saber sobre o câncer de colo? Onde elas vão ser tratadas quando tem câncer mesmo? É isso? Você pode me explicar melhor? Você está com o telefone mudo, Belmiro. Abre, Miro, mais tranquilo. Falar, tirar o... Não... Você está com o mute aí. Você está no mudo, Belmiro. Enquanto isso, eu vou responder aqui a Sofia. Ela perguntou onde são realizadas as conizações são realizadas em ambulatório, próximo de hospital? Quem lê as lâminas de histologia? Então, as conizações que são feitas pela expedicionários da saúde, então a gente faz, se for uma expedição geral, a gente faz no nosso ambulatório, e a gente tem o hospital que está montado da própria expedicionários, então a gente tem segurança para fazer a conização no nosso ambulatório, ali na nossa sala de atendimento, porque a gente tem o hospital do lado. E agora, quando elas não têm acesso, quando esse tratamento não é feito pela expedicionários da saúde, elas vão ser referenciadas para Manaus com todo aquele atendimento prolongado que eu expliquei na exposição. E quem lê as lâminas de histologia são lidas através de uma parceria com um laboratório, através de Paulínia, a gente tem um laboratório que lê as lâminas de anátomo patológico para a gente. Isso, fundamentais as expedições. Isso mesmo, porque, embora a gente às vezes não consiga fazer um número tão grande como a gente gostaria, mas a gente consegue dar uma resolutividade lá localmente, né? Quando é expedição grande, e o projeto futuro é que a gente consiga já ter as citologias, porque muitas vezes a gente recebe resultado de citológico, por exemplo, como aconteceu na última expedição, uma lesão de alto grau, que a gente, embora tenha feito a colposcopia, a gente não enxergou a lesão, né? Então, tem casos que o ver e tratar não funciona, porque a gente não viu, né? Só o citológico é que indicou que tinha uma lesão de alto grau. E o Belmiro, se você quiser explicar qual que é a sua dúvida, que eu não consegui saber. O câncer de colo já invasor, ele é tratado em Manaus, ele vai ser referenciado para Manaus, tá? E no sistema deles, normal, como é que funciona? Se uma indígena tem uma lesão de alto grau, ela vai ser referenciada para Manaus, ela não vai conseguir tratamento em outro lugar. Lá, pelo menos naquela região mais norte, é isso que vai acontecer. Então, muitas vezes, a gente já pegou paciente com lesão de alto grau, NIC3, com 4 anos de exame alterado, sem ter conseguido fazer tratamento. Já aconteceu em Expedição Rosa, que a gente montou em São Gabriel da Cachoeira, que já estava virando um câncer invasor, e a gente conseguiu, felizmente, fazer o procedimento. Nossa, gente, muito legal. Vocês viram que tem um monte de coisa, mas eu queria pedir para o Ricardo falar um pouco mais para a gente como que a gente faz para participar, o que vocês precisam, como que é a seleção, como a gente podia fazer mais parcerias. Eu sou da obstetrícia, tá? Eu já estou pensando em fazer uma etnografia, ficar lá um tempo com as enfermeiras na aldeia para tentar entender como que é esse pré-natal. Fico pensando um monte de coisa aqui, né? E depois eu vou pedir para a Íria também, se ela conta um pouco também do mestrado dela. Eu não sei se a Diama está aqui na sala, se elas querem falar um pouco mais disso, tá bom? Conta para a gente o que a gente pode fazer, como que a gente pode participar disso, e a Íria conta para a gente um pouco mais do que
tudo isso está trazendo aí para ela fazer no mestrado, e se a Diama estiver aqui também, por favor. Eu acho que o CAISM, com todo esse corpo profissional que vocês têm, podem ajudar bastante. Eu acho que se aumentar essa quantidade de voluntários, lembrando sempre que a gente tem aquela regra lá, número 1, é homem, não. Só mulher. Então, e a Iria, às vezes, fica sobrecarregada, porque ela vai em quase todas as expedições. Então, ter mais gente para ajudar seria bem interessante. E uma outra coisa que eu penso que talvez fosse legal da Iria, após conhecer esse povo lá de Paris, que é um dos locais onde nós estamos ficando sedentários lá, né, onde a gente está repetindo as expedições nos mesmos lugares, seria talvez abrir alguma aí no CAISM, alguma coisa de treinamento para essas enfermeiras e para esses médicos, esses mais médicos, para que eles pudessem, eles lembram que eles trabalham 30 e descansam 30, trabalham 30 e descansam 30. Talvez fosse interessante vir para conhecer o CAISM, para conhecer alguns cursos, para aprender algumas dicas, para ter um aprendizado, para que a gente possa devolver esse aprendizado lá na região, principalmente na região da cabeça, em Paricachoeira, que é um local onde nós vamos voltar inúmeras vezes. Então, esse projeto de Paricachoeira é um projeto piloto para que a gente possa replicar isso por toda a Amazônia, um pouco baseado na telemedicina, um pouco baseado ali na região, na educação dos enfermeiros, dos agentes de saúde, mandar uma equipe para lá de vocês, que o CAISM pudesse mandar, para ficar lá um tempo, para ir ver os diferentes costumes, como é que eles são, como é que são os cuidados dessas mulheres, e promover uma educação, com certeza, respeitando o que é, como é a cultura indígena, sempre lembrar, o que a Iria falou muito bem, é sempre lembrar que nós somos visitantes, a gente tem que pedir permissão para poder participar e muitas vezes a gente acha que a gente vai lá para ensinar e no fim você sai aprendendo mesmo, você ensina pouco e aprende muito, porque eu acho que essa diversidade cultural é o que é importante para que a gente, como ser humano, melhore, né? E aprenda, sob diferentes pontos de vista, ver o mesmo problema. Perfeito. É isso mesmo. Assina embaixo tudo que o Ricardo falou. Acho que é isso mesmo. E você perguntou do meu mestrado. Então, meu mestrado, Fernanda, eu estou estudando as citologias, porque as citologias todas, até 2019, elas foram armazenadas no banco de dados do CAISM. E a gente tem alguns estudos no Brasil sobre câncer e população indígena, mas são poucos, a gente não tem muita publicação, e tem alguns que indicam para uma incidência maior de câncer de colo de útero, de alterações de citologia, né, alterações precursoras de câncer de colo de útero na população indígena, e a gente tem a coleta de exames em populações remotas. Então, eu acho que isso vai trazer um conhecimento muito bom, né? Porque a gente vai conseguir entender de várias etnias como é que é a incidência de câncer de colo de útero. Então, assim, de alterações citológicas, né? É o que a gente vai fazer e, lógico, vai aparecer câncer também. Então, esse é o estudo que a gente está fazendo agora. A gente está, inclusive, fazendo um outro estudo que é de uma revisão sistemática de artigos de alterações citológicas de câncer de colo de útero na população de América Latina e Caribe. É uma outra coisa, isso realmente não é do mestrado, é um outro estudo que a gente está fazendo, que acho que vai ser bastante interessante também para a gente ver, porque, na verdade, quando a gente começa a estudar esse tema, câncer de colo de útero em populações indígenas, a gente vê que o mundo todo tem o mesmo problema. A população indígena da Austrália, lá eles têm um pouquinho mais de proporção relativamente comparada ao Brasil de população indígena, e lá também o desafio, né,
que a Organização Mundial da Saúde lançou, eles vão ter que ir atrás da população indígena para tentar resolver, porque a incidência e prevalência de câncer de colo de útero na população indígena é mais alta do que a população geral. Vários estudos mostram isso, exatamente porque elas têm dificuldade de acesso a diagnóstico, tratamento, e tem essa interrogação na questão da vulnerabilidade imunológica, que isso ainda não está respondido, né? Mas é um problema, a gente vê o mesmo tipo de problema em todos os lugares do mundo que tem populações indígenas. Então, esse é um desafio mundial. Desculpa, eu vou voltar, eu comecei a conversar ali sobre como é que a gente poderia trabalhar junto, né? Como é que o CAISM poderia trabalhar junto com expedicionários, com o EDS. Eu acho que a gente pode pensar em alguns treinamentos via telemedicina, de cuidado com o gestante, cuidado com a saúde da mulher, a gente pegar e reunir lá em Paricachoeira, dentro de uma sala, reunir as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, os agentes indígenas de saúde, e que o CAISM fizesse alguns cursos, alguns treinamentos para essas pessoas com relação a tópicos específicos que a gente abrisse, sei lá, uma vez por mês, quinta-feira, às 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, e fizesse esses cursos de uma maneira regular, e especialmente com a interatividade entre um e outro, e sempre com a Íria junto, e para que a gente... Porque eu entendo que é muito difícil para vocês olharem aquele mundo, é um outro mundo. Então, sempre precisa ter alguém nosso perto para poder traduzir as coisas, porque as coisas não são tão óbvias assim como parece. Muito legal. Eu acho que assim foi um começo de uma conversa, viu, Ricardo? O Rodolfo é o nosso coordenador de extensão. Eu sou aqui chefe de departamento, tenho interesse em fazer isso também. Nós dois somos obstetras, eu e Rodolfo, e eu acho que a Íria fazendo essa interlocução seria muito legal. E é bem assim, né? Traduzir uma parte na outra parte, porque são modos de vida diferentes que têm que ser respeitados, cada um dentro da sua cultura. E eu acho que assim, o que a gente puder fazer para agregar. E sei lá, fico até pensando nesses partos hospitalares, né? Ficou na minha cabeça, a gente tanto pensando no protagonismo da mulher, nessa questão do parto, e como que seria esse parto hospitalar dessas mulheres dentro de uma outra cultura, tudo isso, né? Muita coisa mesmo para ser pensado. E queria agradecer imensamente mesmo vocês. Vou pedir ainda para vocês fazerem um fechamento, tá? Aí mais uma falinha, aí podem aproveitar. A gente está querendo ouvir vocês para ter mais ideias e muitas coisas aqui para a gente pensar. Tem uma pergunta aqui do Cássio, que é Leíra. Espera aí, deixa eu ver. Tem alguma coisa antes aqui, a Sofia... perguntou sobre a vacina de HPV. A vacina de HPV, eles têm um índice, eu estudei esse índice agora de cabeça, não consigo te dizer exatamente, mas ele não está tão ruim na população indígena, não, viu, Sofia? Eu acho que estava em torno de 60% a 70%. Bom, pela Organização Mundial da Saúde, a gente precisa vacinar 90%, a gente não tem esse índice lá. Tá? Isso eu posso te adiantar, depois eu vejo com detalhe com você, que eu tenho isso já no meu mestrado, eu tenho esse dado. O Rodolfo perguntou da estratégia de treinamento remoto para o Ministério da Saúde. Poderíamos já testar essas ferramentas nessa parceria. Ótimo. Muito interessante, muito interessante. Eu acho que é isso mesmo, a gente poder aproveitar, né, o conhecimento que a universidade tem, talvez não só na área de ginecologia e obstetrícia, isso depois pode pensar em ser ampliado, né? A gente teve um caso que foi icônico. Desculpa eu me estender um pouquinho, mas esse caso eu acho que é interessante a gente contar rapidamente. A gente tinha uma criança nessa última expedição lá em Paricachoeira, um garoto de 8 anos, né, Ricardo? E ele tinha uma tumoração na coluna, e essa tumoração a gente acabou fazendo ultrassom achando que era uma mielomeningocele. E nós ficamos na discussão, um garoto sem sintomas, levou a vida muito bem até agora, o que fazer com esse garoto, né?
pensaram inicialmente em trazer para a cirurgia, mas aí uma consulta de telemedicina para esse garoto resolveria a conduta dele com um profissional especializado. A gente não tinha esse profissional definido ainda lá, a gente falou, bom, vamos tentar uma telemedicina. Então, assim, a gente tem muitos casos, até porque eles têm casos que são especiais da região, né, e que a gente teria, sim, resolutividade com telemedicina, seria muito bom. Eu acho que a questão do treinamento dos profissionais é aí uma deficiência grande, a gente poder aproveitar e fazer uma parceria, a gente monta direitinho, acho que seria muito interessante como fazer isso, mas eu acho que vai ter muito a agregar aquelas populações, sem dúvida, a população indígena vai ganhar muito com o acesso a profissionais melhor qualificados, né? E deixa eu ver mais alguém aqui. O Cássio é um mastologista, estamos à disposição para a telemedicina, não apenas pelas patologias malignas, mas também pelas benignas, inclusive no ciclo gravídico puerperal. Ótimo, tá certo. É isso mesmo, Cássio, muito bom. Bom, gente, eu queria agradecer a oportunidade de poder falar aqui no departamento, foi muito bom, e é realmente um trabalho que a gente faz com muito carinho, muito amor, e poder ter mais pessoas envolvidas, poder ter a universidade envolvida nisso, eu acho que é muito importante, porque realmente essa população que tem uma carência tão grande de acesso à saúde, com certeza vai ganhar muito com isso. Então, agradeço muito a gente poder discutir tudo isso aqui. E passo a palavra para o Ricardo para finalizar. Eu só tenho a agradecer o convite e vou ficar, se a gente conseguir realmente desenvolver isso, de ficar mais próximo e a gente poder ajudar essa população, eu vou adorar, eu vou achar o máximo. E tudo que eu puder fazer para ajudar, eu estou dentro e vamos junto. Eu acho que não tem muito mimimi, não. Vamos para a luta. Muito legal, gente. Só agradecer, eu acho que assim, várias pessoas aqui se manifestaram e depois tem que pôr a roda para girar mesmo, né? Tem que pôr a roda para girar, a gente fazer um projeto de extensão. Eu só não vou começar a mexer isso já, porque eu estou contando os dias para eu sair de férias, tá, Ricardo? Então, aqueles dias, aquelas semaninhas, assim, que você conta os dias. Mas eu acho que pode ser um belo de um projeto para a gente para o ano que vem, para a gente estar aqui com o Rodolfo, que é da extensão, com essas normas novas do Ministério agora, tudo, muita coisa para implementar, e eu acho que é isso mesmo. E a Ira é de casa, daí, assim, é uma pessoa que a gente tem facilidade de acesso e a gente troca as coisas com ela e ela vai levando para você, tá? E a gente tenta construir uma coisa bem legal. Muito obrigada, pessoal que ficou aqui até agora. Essa era para ser nossa última reunião do ano, tá? Mas nós vamos fazer uma reunião extra na semana que vem, tá? A gente faz reunião em dezembro, mas teve o Congresso Brasileiro de GO e o nosso departamento ganhou 8 prêmios, tá? Então, a gente vai fazer uma breve apresentação dos tópicos que ganharam os prêmios no Congresso, para também valorizar todo o trabalho que a gente tem aqui, tá certo, pessoal? Então, quinta-feira que vem vai ser nossa última reunião do ano, e aí, em janeiro, a gente volta pensando nesse projeto com os expedicionários da saúde, envolvendo a IRA, em todas as formas de atenção de gineco que a gente puder trabalhar junto com vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada e boa quinta-feira para vocês. Tá bom? Abraço. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado. Tchau. Abraço para todos.